Boa noite. Deixa eu ver se esse negócio funciona. Ah, eu acho que eu aprendi. Renata, eu consegui. Oh, meu Deus. Gente, tô derrubando tudo hoje. O negócio tá sério aqui. Gente, tá animado demais. Isso dá uma bela homenagem para o nosso convidado de hoje. Sensacional. Essa música era a música que o Sensacional. Carlton Banks dançava no Fresh Prince of Bel-Air. Haven't Ah, I used you up to be in love with someone? é maravilhoso. Fala, meu amor! Tudo bem, meu anjo? Tudo certo, graças a Deus, Você né? viu que eu aprendi? Tudo certo. Você Muito viu? bom, eu vi. Tá Ouvi, pensando que é? maravilhosa. Tá Ismael. ficando boa nisso aí. Tá ficando boa nisso aí. Ele é sempre Gente, animado, Aline. É terrível esse garoto. Eu tô graças exausta a aqui, esse Deus. garoto tá terrível. Deixa eu Graças a falar um Deus. negócio com o Cantarino. Fala Acabou de pra mim. entrar. Renato Cantarino, garoto, tem que te dar um beijo, te agradecer, porque essa semana você falou lá na escola de rádio com o Rui, semana passada. E Rui entrou em contato comigo e eu quero falar com o senhor aqui. Já Tô passei seu esperando ele telefone me pro Nando. responder, eu já falei com ele já. Ele Eu só sou tava, apaixonado por esse tinha que garoto. falar, fazer algumas coisas aí, tinha que ajeitar algumas coisas de agenda, não sei o que. Eu tô esperando ele falar comigo. Renato, fala comigo. Fala com ele, Renato. Amo esse garoto. Então, gente, vamos lá. Começando mais um programa falando sobre voz e cuidados vocais com a doutora Luísa Catoeira. Sou eu. E hoje, gente, temos um convidado especialíssimo que eu já era muito fã. Eu não conhecia, eu já era Ele é pá! alucinante. Alucinante, cara, alucinante. Aí um belo dia estou eu fazendo, eu acho que foi o segundo curso que eu fiz de dublagem com a Mabel. É, cadeira de gamer nada, filho. Isso aí é cadeira do É The cadeira de Voice. gamer mesmo. Depois da meia-noite ela brilha, faz assim, ó. Pá, 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 Não, pá. ela dorme, Enfim, amor. A pessoa dorme enfim. 10 horas. Eu acho que foi no segundo curso da Mabel de dublagem que eu fiz. É, que a Mabel teve que faltar por algum motivo que ela ia fazer, eu acho que alguma dublagem em São Paulo, alguma coisa assim. E ela falou, gente, eu tô com o coraçãozão, não sei o que que é a Mabel, outra mãezona, né? Tô com o coração doendo, que eu vou ter que faltar, mas vai vir um cara aí que ele é super profissional, que não sei o que babá. O Ronaldo Júlio vai dar aula aí pra vocês nesse dia que eu vou faltar, tá bom? Tá bom. Só que Então pra mim tá. eu não lembrava, eu não associei a pessoa. Quando ele entrou na sala, eu, cara, eu conheço esse cara de algum lugar. No dia que eu conheço esse cara, na hora que ele abriu a voz, eu. Quase que eu fiz a dancinha na frente dele. Ele é maravilhoso. Você sabe como é que eu Foi por conheci? pouco. Uma vez, a Patrícia Garcia era minha Ah, paciente, eu já conhecia Ronaldo, né, de todos os lados, ah, mas não conhecia pessoalmente. Aí ela falou: Você pode dar uma palestra na sala do Ronaldo? Eu falei: Fala com ele, por mim não tem o menor problema. Aí fui lá com ela, entrei, a hora que o Ronaldo entrou, eu falei: Gente, o 007. Já olhei pra ele e falei: Eu te amo, garoto. Já apertei ele, a gente era amigos de Pô, infância. então foi o Ele é seguinte, acabei de ver maravilhoso. que ele entrou aí. É, eu vou ficando por aqui. Vocês fiquem com esse divo master da dublagem que já fez. Óbvio que o Carlton foi um dos personagens que marcaram bastante, 007 também. Mas, cara, excepcional. E outra, a aula desse cara de dublagem É não é sensacional. mole, não. Não é mole, não. Então, Ele é pessoal, mandem maravilhoso. comentários, mandem perguntas, mandem jobs. Oi, E no Clau. final eu volto aí para trocar uma ideia mais com Então, vocês bora. aí. Com vocês, Ronaldo Júlio. Beijo, meu amor. Obrigada. Até já. Super entrada. Deixa eu chamar meu amigo. Cadê você? Ronaldo Júlio. Com vocês, este mega dublador. Olha essa voz, gente. Presta atenção. Olha a entrada. Fala, amigo. Gente, você Olá! passou até perfume. Olha aqui, ó, meu cabelinho. Parece Caraca, até. É, que doutor. prestígio. Tô lhe vendo. Como você tá, querido? Tô bem, cara. E você, como é que tá? Tá tudo bem? Também. Graças a Deus, ótima. Graças a Deus. Tá Me aí reinventando, essa. né, Ronaldo? É, essa loucura, né? Hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal da Cal, e onde eu dou aula também, e a gente Uhum. estava falando sobre justamente isso, né? Reinventar.
É. né? A Cal, tantas outras instituições também estão por aí batalhando uma maneira de vencer essa pandemia, que a gente não sabe até Sim. quando vai durar, e, e tem que se reinventar mesmo. É Com isso. certeza. Como é que é? Como é que você está fazendo? Você está trabalhando de casa? Está conseguindo Eu tô, fazer essas coisas de aula de casa? tô fazendo, né? Na realidade, eu fiquei muito resistente a essa história de dar aula de uma forma virtual. E, e aí depois eu comecei a pesquisar aqui e ali, conversar com os amigos, aí fiz uma aula experimental com os meus alunos, que já estavam comigo já há um tempo, e aí eles gostaram dessa Deu aula, eu também gostei certo. do resultado, deu certo, eu falei, bom, então Que bom. É eu não isso. É o que tô, temos não para tô hoje, né? enrolando ninguém, exatamente. E Não, aí, com o não. passar do tempo, eu comecei a perceber que é possível, sim. E é possível também se ensinar, se fazer um trabalho de qualidade, né? Com certeza. Então, e eu tô por aí, tô batalhando Maravilhoso. também. Querido, na verdade, eu quero que você conte para as pessoas quem é você. Essa voz maravilhosa que invade todo dia a casa de todo mundo precisa ser Oh, conhecida. E, na verdade, como eu sou uma pessoa que atendo muitos dubladores, eu faço sim. questão de chamar você, porque realmente, cara, eu acho você dos melhores que existe nesse Opa. planeta. Realmente, tua voz é incrível, eu tenho um orgulho de ser sua amiga. Enfim, eu queria que você contasse como é que foi tua vida para chegar a ser o dublador que você é hoje. Agradeço imensamente aí o convite. Estava ansioso para a gente bater esse papo por aqui. Te admiro muito também, assim, Obrigada. né, aquilo que eu falei numa outra live, né, com o Birubiru, falando o quanto você é importante no meio, né, principalmente para as pessoas que trabalham com a voz. E aí me ajudou muito também, numa época que eu fiquei sem voz em Brasília, recorri a você, você me ajudou muito, assim, Ufa, deu certo, ufa! né, deu certo, foi maravilhoso. E aí, assim, Graças a a minha vida Deus. começa profissional, né? Já fiz teatro, já fazia teatro, e, e aí, de repente, descobri a dublagem. Né? As pessoas começaram a falar sobre a minha voz, sempre falavam, né? Sempre falaram da minha voz e tudo, mas eu até então eu não tinha atinado para isso. Né? Eu fazia administração de empresas e tal, e fazia teatro. Né? E aí fui secretário também de Cultura de Belford Roxo, onde tem muita gente que não sabe, mas meu pai foi o prefeito de lá, né, de Belford Roxo. E aí, infelizmente, ele morreu e aí minha vida tomou um outro rumo. Nisso eu já Claro. estava começando a fazer o curso de dublagem e foi onde eu me agarrei mesmo, Uhum, né? uhum. Porque falei, bom, o que que eu vou fazer agora? Eu era secretário, era um cargo político e depois me mandaram embora. E aí eu falei, bom, agora eu tenho que seguir o meu rumo. Eu não queria seguir o ramo político. E aí sempre, a arte sempre foi realmente a minha paixão. E aí eu falei, bom, eu vou procurar e ver qual é. De tantas pessoas falarem para mim que tinha uma voz super bacana, não sei o quê, blá, 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 eu falei, pô, vou fazer locução. E aí fiz um teste numa rádio, lá em São João de Meriti, e Aham. aí essa rádio, esse cara me ouviu com maior atenção, me deu uma oportunidade e tal, e aí ele chegou para mim e falou assim, cara, você é ator, você tem uma voz bacana, eu acho que de repente seria legal você fazer dublagem. E eu nunca havia pensado nisso, né? No Que lance barato. de dublagem, eu não sabia como funcionava, não sabia nada, 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 nada. Aí eu conversando com uma amiga minha, um tempo depois, aí ela falou assim, cara, eu fiz curso de dublagem. Eu falei, pô, você fez curso? Ela falou, fiz curso de dublagem e gostei muito, é uma área maravilhosa e tal. Não segui porque tinha que ser ator, tinha que ser atriz, né, para Aham. fazer, para trabalhar profissionalmente. E aí, como eu não queria, tal, e aí eu parei, mas eu acho que é legal você fazer. E aí fui lá na Uhum. Urca. E na Urca eu encontrei um curso de dublagem, e encontrei Mabel, encontrei Marcelo Garcia, encontrei algumas pessoas lá que continuaram e outras não, que eram muito boas também. E Aham. aí eu resolvi ver qual é, apostar naquilo.
E, cara, desde o primeiro encontro que eu tive com a dublagem, eu me apaixonei, assim. Eu Que barato. fiquei impressionado com aquele mundo, né? Com aquela magia né? De se colocar a voz numa outra pessoa, você se ouvir, ter Maravilhoso. e fazer uma coisa que eu queria, que era trabalhar com a minha voz e trabalhar com interpretação. Então eu Uhum. adorei assim, esse Era primeiro um mercado contato. completamente diferente para você, né? Exatamente. Muito legal. E como eu fazia teatro e tudo, então para mim era assim, era tipo, eu faço teatro, tenho uma voz legal, então eu acho que é legal fazer. E Sei. aí, a princípio era isso. E quando eu cheguei lá, me apaixonei. Você Então, descobriu que era tudo junto, não era separado. exatamente, exatamente. E aí, com o passar do tempo, eu fui fazendo esse curso e fui conhecendo mais coisas e tal. E aí ficamos lá durante meses fazendo o curso. Quando Aham. terminou, a gente descobriu que para ser dublador você tinha que ser ator. Que até aquele momento, até a finalização do curso, a gente não, na realidade eu já sabia, Sei. mas eu não sabia, por exemplo, vou fazer o curso, vou aprender dublar. Aí, agora você tem que ser ator para poder fazer isso, né? Então, Caramba. como a minha amiga já tinha falado e tudo, beleza. Mas algumas pessoas da turma, porque a gente nunca Não tinha tinha uma entrado ideia. nesse assunto, não sabia disso, de que era Caramba. realmente preciso o registro. E aí, beleza. Aí, já que eu tinha o registro, eu falei, bom, eu vou lá e Tava vou fácil. fazer, Ah. vou trabalhar. E aí, primeiro pela questão da voz, que eu achava que a minha voz seria um cartão de visitas e tal, e na realidade, com o choque de ter ido lá, eu Uhum. descobri que a voz não é nada mesmo, né? É. As Sim? pessoas falam assim, você fala que a voz não é nada porque você tem uma voz bacana e tudo. Não, o dublador ele tem que ter uma voz que ele possa ser trabalhada, né? Exatamente. Elástica, né? Acho que é, Cara, isso que que você é, está falando, que é desculpa te isso. cortar. Outro dia um paciente falou para mim, eu tenho a voz horrorosa. Eu quero ter a voz de dublador. Eu falei, meu Deus, meu amigo, pelo amor de Deus, não é assim. Não é. Ainda citei você. Eu falei, você não precisa ter a voz do Ronaldo Júlio para você ser dublador, né? Você pode ter vozes de repente mais nasais, mais finas, que combinem com determinados personagens que não combinam com a voz do Ronaldo. E aí eu achei maravilhoso Exato. porque ele ficou olhando para mim assim, tipo, ai. É Enfim, ele vai verdade, te né? procurar. Dei teu Aí, telefone. pô, obrigado. Aí eu fui lá num estúdio. E aí, o que aconteceu? No meio desse curso, o professor inventou da gente gravar, na época ainda, em VHS, Aham. uns trechos do Rei Leão, porque a gente ia pegar aquela fita, ia Aham. chegar no estúdio, ia entregar a fita e ia falar, pô, dá uma olhada no meu trabalho. Então, assim, nem isso ele sabia como chegar perto lá do estúdio e pedir essa tal oportunidade. Gente. Cara, e aí eu fui com aquela fitinha debaixo do braço. E aí era Silvio Navas na época, um excelente dublador, saudoso Aham, Silvio aham. Navas. Cara, quando aí foi me atendeu e tudo, quando eu cheguei com a fita, ele falou: "Que é isso?" Aí ele falou, aí eu falei: "É uma fita com um trabalho meu, não sei o quê." Aí ele falou: "Vem cá, vou enfiar essa fita onde?" Aí eu falei: "Hã?" Aí, você tá vendo algum VHS aqui, algum cassete Delicado. aqui, não sei o quê? Aí eu falei, não, cara. Ele falou, pois é, porque quando você faz um curso e depois você vem a um estúdio pedir uma oportunidade, é um teste que a gente faz. E é um teste na Uhum. hora, para saber se você tem entendimento do personagem, tem a voz, colocação de voz e tal, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, é assim? Aí fez um teste comigo, foi legal, né? Assim, o Uhum. teste não foi nenhuma coisa de, sei lá, de altas interpretações, só foi realmente para entender a minha voz e tal. E aí, no dia seguinte, ele me chamou para gravar. E aí foi, Caraca. foi bacana, né? Aí me chamou para gravar, beleza. Aí eu falei assim, bom, vou fazer um curso com uma pessoa que realmente saiba do negócio. E aí eu fiz Uhum. um curso com o Newton da Mata, que é a minha referência, como pessoa, como profissional, como professor, tal. Uhum. E aí o Milton, ele me ensinou o pulo do gato.
né? É esse que é o grande lance, assim. Eu, na realidade, na URCA, aprendi toda a técnica e o Sim, pulo do gato aprendi com o da mata. que E aí o da massa. mata, o que que fez? Né? Eu fiz aquela horinha lá, aquela coisinha lá e tudo, uma falinha e tal. E aí o cara aí fiz um curso com ele e tal. E aí o cara vai e fala assim: Olha, Ronaldo, chegou o momento, a gente não vou te dar mais aula porque você vai trabalhar. Tá na hora de você trabalhar, porque tudo que eu tinha Uhum, que fazer por você eu já fiz e tudo. Eu, Mabel, inclusive. E uhum, aí ele uhum. foi, chamou nós dois para a gente fazer um filme. Aí, doido aí. Falei, bom, beleza. Só que quando ele me chamou para fazer o filme, eu jurava para você que tipo, eu ia fazer uma pontinha, ia fazer tal, não sei o quê. Aí ele vai, quando eu chego lá, me chama para fazer o protagonista do filme. Caraca. E quando me chama, quando eu fiquei sabendo disso, então assim, no curso eu era super tranquilo, mole, fazer aquilo ali para mim era mole. Mas Claro, quando eu fui para o estúdio, né, e eu falo muito travou isso com os tudo. meus alunos, cara, o fator psicológico, ele é importantíssimo. Entendeu? Se você, de repente, conhece toda a técnica, mas você não segura, então, assim, é brabeira. E aí, Uhum. beleza, estava super confiante e tal. Só que o da Mata era o tipo de profissional que era o seguinte: era um amor como professor e como diretor, ele era Era coisa o ruim, cão. era uma coisa, né? Então, assim, ele batia na mesa, ele bufava, ele fala, puta que pariu, porque eu chamei, porque não sei. E aí, assim, e isso aconteceu comigo. Na minha primeira Ai, cara, experiência tadinho. grande, o cara meio que me ferrou, né? Assim, nesse sentido, Aham, né? De cobrar de mim uma coisa que eu não tinha. Eu nunca tinha tido, claro. né, esse contato realmente com coisas, né, maiores e tal. E aí, beleza, foi triste. Assim, tanto é que esse Uhum. filme, eu não sei o nome, saiu em VHS, e espero que tenha queimado todas as fitas Não quero ouvir, não quero ver essa porcaria, não me da- lembro. Muito ruim. Eu como galã da parada e a Mabel como a mocinha da história. Então, Maravilhoso. a Mabel fez Primeiro de super muitos, bem. né? Assim, a Mabel fez super bem, sempre muito, muito, muito boa profissional e tal. Ela E é. aí fez super bem. E aí, com o passar do tempo, e aí o que aconteceu? Ele fez tudo isso, bufou, fez, aconteceu, mas ele chegava para as pessoas e falava assim: Ó, tem uma voz boa aí no mercado, vai ser bacana, não sei o quê, dá uma Era oportunidade, rígido, tudo. né? E aí só que as pessoas meio que me olhavam assim, né? De, porra, que é esse cara, não sei o quê, indicação, pá. E eu fiquei um tempo, por conta dessa experiência, trêmulo, durante um bom tempo. Claro, Né? claro. Assim, eu gostava daquilo, mas eu sofria para fazer. Entendi. Então eu demorei um tempo para poder falar, bom, agora eu sei o Relaxa. que eu vou fazer, vou relaxar. Né? Também Uhum. falo com os meus alunos o tempo todo, dublagem é erro e acerto. É, Né? Então, assim, por mais anos que você tenha, por mais experiência que você tenha, você vai errar. sim. Entendeu? Então, o errar faz parte. Então, você errou, voltou o loop, fez aquilo ali de novo e beleza, seguiu adiante. Maravilhoso. É assim que funciona. Né? Uhum. E aí, com o passar do tempo, eu fui perdendo esse medo, as pessoas foram me conhecendo e as coisas foram acontecendo e tal. E aí eu fui fazendo testes, né? E aí fiz o teste para Herbert, com alguns diretores e tal, que antigamente a gente dublava junto, né? Todo Hoje, mundo na para mesma quem não sabe, a bancada. gente, né, dubla separado, cada um faz a sua parte e tal. E antigamente todo mundo junto. Então você chegava na bancada com aquelas pessoas que Gente. dublavam há anos, ou que você tinha referência de voz de infância. Tipo E o Orlando novato no meio Drummond, Vera dos Miranda. dinossauros, né? Exatamente. E não tinha essa, né? E é muito louco, Não. E porque. pelo amor de Deus, Porque não erra a voz. exatamente. Era louco, porque os dinossauros eles ficavam lá na bancada, ficavam na bancada direto, e você tinha que Tadinhos. se chegar, tinha que estar lá e tudo, e você de repente falava um negocinho, né, uma falinha, e o cara tá lá falando, 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 e você tinha que entrar para poder dizer a sua fala, e você errava. Aí o cara queria te matar por conta disso, porque o cara tinha experiência.
Gente, O olha, eu não cara. queria estar na pele de vocês. Pois é, cara, é isso que eu falo. As pessoas falam assim hoje, ah, porque é difícil, não sei o que. Eu falei, gente, difícil era há 25 anos, quando todo mundo Hoje é dublava junto, tranquilo. né? Hoje é Hoje está muito tranquilo. tranquilo em relação a isso. É. Entendeu? O trabalho de dublagem em si está muito, muito tranquilo. E aí eu fui fazendo o teste com alguns diretores e fui tendo alguns papéis aqui, ali e tal. E o meu grande sonho era realmente ser dublador da Herbert Richards, né? A Herbert é como se fosse a Rede Globo. Você é ator, Sim. você faz teatro a vida inteira, você faz a participação aqui e ali, mas quando você trabalha na Globo, podemos dizer assim, as pessoas falam, ó, agora Aparece. você que aparece mais e tal e tal. E aí a Herbert era assim, né? Então eu trabalhava em vários estúdios já, e a Herbert era meu sonho de consumo, na realidade. Aí, cara, eu consegui ser contratado pela Herbert. E aí, com o passar do tempo, as coisas foram acontecendo. E aí, eu fui chamado para fazer o teste do Carlton, do Maluco do Pedaço, né? Aham. O Fresh Prince. E quando eu fui chamado para fazer esse teste, eu falei assim: ah, estão de sacanagem comigo, né? Porque eu não vou, eu não vou fazer esse personagem de maneira alguma. Porque eu Uhum. sempre tive essa voz grave. E aí me chamaram para fazer o Alfonso Ribeiro, que é o Carlton, com a voz lá na cabeça. Eu falei, porra, me chamaram para fazer número, porque eu não vou ganhar nunca Aham. esse teste. E aí eu fiz o teste, descrente, completamente descrente de que eu ia passar, e aí Ó. passei. Aí fui E escalado com a pelo sua voz próprio. ou com uma voz muito Não, alterada? com a voz muito alterada, uma voz lá em cima, como, né, Jesus. é a referência do personagem, né? Até porque, por exemplo, né, você sabe disso, quem tem a voz grave, se não subir um pouquinho, não tem velocidade, Uhum, uhum. né? Então, assim, você tem Caramba. que, e principalmente porque era comédia, o cara corria bastante e tal. E aí eu fiquei naquela, eu falei, bom, aí ganhei e fui escolhido, todo o elenco do Maluco no Pedaço foi escolhido pelo próprio Herbert Richards, Que né? E barato. foi bem bacana, assim, e eu era iniciante na época e fui escolhido, e ele mesmo falou comigo, eu escolhi, e gostei muito do seu teste, acho que você é um garoto novo que vai dar vai dar um sangue novo e tal, não sei o quê. E aí só feras no elenco, né? Ó, Manolo dá uma Rey, palhinha, Ronaldo. né? Dá uma palhinha. Dá uma palhinha. Estão Não, pedindo Will, aí. isso não vai acontecer de jeito nenhum. Fala, Sim. Léo. Então, sempre, né? Quando eu ia gravar, eu sempre ficava pensando na questão da voz. E aí é isso que eu digo, assim, não é a voz, é você sentir o personagem e a coisa realmente Hum, vem, né? sim. Então, os primeiros episódios, sabe aquele adolescente que fica naquela coisa, mas não, é Sim. porque e eu ficava naquilo. E aí, com o tempo, eu fui assumindo isso. E foi Cara, maravilhoso, que barato. porque eu comecei a brincar com o personagem, né? Porque eu não podia fazer diferente, né? Claro, Você você tinha ficou à que estar vontade, lá, né? né? Fiquei à vontade, porque o que acontecia? Mesmo a gente dublando todo mundo junto na época, o que os diretores decidiram, né? Porque passou na mão de alguns diretores. Então, o que eles decidiram? Vou botar Carlton e Will, Manolo e Ronaldo juntos, vou gravar Uhum. num canal e vou gravar o restante juntos, né? Botando lá um pessoal e tal, não sei o quê, pá, pá. E aí Barato. foi ótimo, porque o Manolo, ele já é um dublador de muita estrada, já era na época. E aí ele foi um cara que tipo, me deu a mão e falou, vamos lá. Vamos E comigo. era Aham. legal, porque ele me colocava realmente lá na frente, porque também ele queria dar uma adiantada. Ele via uma vez e Claro. gravava, via uma vez e gravava. Eu tinha que ver duas, três vezes e gravava e errava, né? Então, porque era super difícil mesmo. Tadinho. Ah, Aí, mas assim, ele me abraçou e falou, então maneiro. vamos fazer, vamos ver mais uma vez. Quer ver mais uma vez, Ronaldo? Tal, não sei o quê. E foi uma escola maravilhosa, porque o cara era muito fera, né? E é o que eu falo Uhum. também para meus alunos hoje. Vocês, infelizmente, não têm essa oportunidade de ver essa galera foda trabalhando, É, é. né? Porque eu vi verdadeiras aulas,
sabe? Assim, Com certeza. Tá no meio, né? Era aula o tempo inteiro, né? maravilhoso, sabe? E Assim, na pressão. na pressão, justamente, porque você aprendia com esse pessoal. Aham. Mesmo, você fazia curso, você dublava, não sei o quê, mas você vendo aquilo, você falava, caramba, uma inflexão que eu jamais daria. Que Jamais. legal. E aí esse pessoal vem de rádio novela. Então, você fala, é isso, né? Que Então, barato. assim, eu quando comecei era esse tempo de nós gravarmos juntos e também tinha o tempo, né? Assim, tempo de ver mais uma vez, ver mais, vamos ver aquele detalhezinho ali que ficou, não sei o quê, papá. Não que não possa ser feito hoje. Mas como o Claro. esquema hoje é muito mais rápido e a gente tem uma tecnologia que está a nosso favor, então isso fez com que a gente realmente acelerasse, né? Claro. Então, tô aí, tô Caraca. batalhando. E com o passar do tempo, as pessoas tiveram, eu acabei tendo reconhecimento não só desse personagem, mas de outros. Aí eu fiz Plantão Uhum. Médico, eu fiz Oz, aí fui fazendo alguns personagens que foram, né, entrando na trama mais vezes. Novela mexicana, eu fiz vários. Você não Desenhos quase morreu com também. novela mexicana quando elas entraram? Cara, novela mexicana eu acho mal barato, porque Porque quando entraram teve uma galera que surtou, né, Ronaldo? pois é, mas a novela mexicana ela é divertida, porque É, muito. é um jeito diferente de, É isso. né, sair desse naturalismo e você trabalhar realmente a embocadura do personagem, né? Sim, Você articular como eles, né? O idioma é sim. muito parecido com o nosso, tem uma linguinha desgraçada no meio, Desgraçado ela que a gente falando não ali. tem. Exatamente, que a gente não tem. E aí a gente tem que deixar de uma forma natural aquilo que é teatral, Sim. na maior parte Nossa, do teve uma tempo. galera que veio no consultório, pelo amor de Deus, gente de 11, 12 anos já de dublagem, falou, pelo amor de Deus, eu não sei mais dublar. Era assim, era muito engraçado. E eu É. começando junto, eu falava, meu Deus do céu. Ó, estão perguntando, o que que você fez em Oz? Qual era o teu personagem? E... Não vai lembrar, gente. Não vou lembrar, não vou lembrar, não É vou de lembrar. ontem, Eu gente. sei eu sei de coisas, na realidade, que eu fiz nesse começo, porque eram séries novas, né? E que estavam bombando na época. Porque as séries antigamente tinham, sei lá, 20, 30 capítulos, Claro. né? Episódio por cada Aham, aham. temporada, né? Hoje tem 12, 11 e tal. É. Então, eu não lembro o nome, não vou lembrar o nome, mas vou falar igual aquele outro, né? Porque ele era um dos presos e tal. É isso. Porra, Eu fiz lá, Eu eu fiz fiz lá, lá. era um deles lá. É, porque isso é curioso, né? Assim, tem muita gente que me pergunta, e quando eu comecei a dublar, eu tive uma passagem em relação a isso, essa questão de personagem. É, o Ricardo Schnetzer, que é um dublador Aham, maravilhoso, que é meu ídolo, maravilhoso. que é o cara né, Ele é uma graça de pessoa, além de tudo. que eu gosto como pessoa, eu gosto como profissional. Foi o cara que fala, pô, vai em tal lugar aqui e tal. Então, assim, é um cara Fofo. que me ajudou bastante nesse sentido. Mas eu conversando com ele, eu falei assim, cara, você fez um filme maravilhoso chamado Meu Pé Esquerdo. E aí aquele Day-Lewis, não sei o que, Day-Lewis, e ele ganhou o Oscar com esse filme, né? É um Cara, cara que maneiro. que Esse ele filme era é portador de incrível. necessidades especiais e tal, então fazia arte com os pés e tal. Maravilhoso. E aí eu cheguei para ele e Maravilhoso. falei assim, Ricardo, pô, adorei o filme e tal, não sei o que. Ele fez aquela cara assim, do tipo, porra, não lembro. Aí eu falei assim, não, assim, assado, não sei o que, não sei o que. Demorou muito para lembrar. E aí eu falei assim, cara, não é possível que um dublador que faça um trabalho daquele Tão não vai lembrar, espetacular. entendeu? Espetacular, não vai lembrar do filme, sei lá, não vai lembrar. E aí, com o passar do tempo, eu fui realmente caindo nessa mesma armadilha, Ah, mas vocês entendeu? Às fazem. vezes, Vocês dublam o dia inteiro, cara, enfim, Luísa, às 300 vezes filmes por mês. exatamente, eu saio da minha casa às vezes 8h30 da manhã, É, né? E chego na minha casa 10 horas da noite.
Então, Não, e assim, no meio do é muito. caminho você ainda deu aula, ainda, enfim, é uma loucura, né, Ronaldo? Pois é, e aí assim, eu dublo uma novela mexicana, daqui a pouco eu dublo um desenho, daqui a É, dublo uma série e tal, não sei o quê. Então, assim, eu pego o papel, né? A gente recebe um voucher que a gente chama em toda final de gravação, e tem lá o nome do filme, o nome do personagem, quantas horas você fez e tal, o valor. E aí você pega aquilo ali, bota no bolso e vai embora. sim. Né? Então, assim, às vezes essa não é a parte romântica da parada, né? Assim, Não, é a mas, né? comercial. Você pega o voucher, bota no bolso e vai embora. Claro, Aí tem claro. coisas, óbvio, né? Porque as pessoas vão falando muito, é, e aí você vai, sim, eu fiz tal personagem, né? Aí quer Sim. saber de repente o personagem que, pô, você faz o personagem tal. Beleza. Mas na série tal, o episódio tal, e Caraca, aconteceu tal sei. coisa. Eu falei, não, aí não sei. Travou, travou. Peraí que travou. Vamos ver o que acontece. Tá travado só pra mim? Ô, gente. Peraí. Eita, travou geral aqui, eu acho. Oi, oi, oi. Eita, travou pra mim geral. Oi, oi. Você tá travado pra mim, eu não sei o que que houve. Tá aqui rodando. Só pra mim, gente? Tá, travou também pro Léo. Tô ouvindo, tô te Vamos ver. ouvindo. Espera aí. Ronaldo travou. Nando Moredson. Tô te ouvindo. Tô, Agora tô voltou. te ouvindo. Agora sim. Voltou? Ufa! Opa! Mas que De vez em máximo quando esse acontece negócio. isso. Internet. Até que tá bom hoje. Até que tá lindo. A gente tá aqui meia hora já. Verônica Pois é. só tá vendo a Lu. Voltou. Gente, será que Voltou, voltou ou voltou? não voltou? Voltou. Voltou. Ok. Mas Ok. conte. Não, e essa coisa. E me conta uma coisa. Desses Hum. personagens todos que você fez, o que que você lembra que pra você, assim, foi o mais sensacional? Se existe isso pra você? Cara, tem situações, né? Eu falo sobre a questão de emoção. Eu fiz até uma pesquisa com alguns amigos na época, alguns amigos dubladores, que era o seguinte: você se emociona quando você faz uma cena realmente de choro e tal? E aí tem uma porrada de gente, porque eu ouvi de um dublador da antiga, falar assim, não me emociono com essa porra não, eu vou lá e faço, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí eu fiquei assim, pô, será? Porque para eu fazer uma cena de choro, cara, eu tenho que mergulhar naquele mundo. Porque Claro. senão eu não consigo dar verdade naquilo. Eu não consigo Uhum. ser tão técnico. Tudo bem que eu não vou dar uma de maluco, falar, ai, eu fiz um filme, chorei pra caralho e eu não consigo sair dele, entendeu? Isso aí Então pronto. Quer dizer, você mergulha no filme, mas você deixa o filme lá, né? Você volta pra é, casa normal. exatamente. Mas enquanto eu Aham. estou aqui no filme, né, eu estou fazendo aquela cena, aquilo me emociona demais. Então, assim, várias pessoas. E engraçado que muitos dubladores disseram que não rola isso, não se emocionam dessa forma, né? Mas eu tenho que me emocionar. Eu fiz um filme chamado A Terceira Estrela. Eu nunca vi esse filme dublado. É, Uhum. e aí eu fiz o protagonista desse filme e é uma história de um cara que tinha um câncer terminal e ele se juntou, ele tinha uns amigos de infância e ele sabia que ia morrer e tal. Pegou esses amigos, eram 4 amigos, eu acho. 4 amigos eles fizeram uma viagem até um lago que ele era apaixonado pela figura daquele lago. Ele queria ir lá e ele decidiu que ele, antes de morrer, ia para esse lago. Cara, foi um filme que eu tive que parar muitas vezes. É Parar mesmo, muitas amigo. vezes. Porque eu chorava tanto. Eram tantas cenas difíceis, né? Que aquilo ali me paralisava. Aí toda hora parava, toda hora, né? Então, assim, é muito doido, porque você tem que fazer parte daquilo. E é isso que eu falo com os meus alunos. Se o seu personagem ele está correndo, porque tem gente que pensa que dublar é você só colocar a voz no personagem. Sim, Então, se e o, se não o é bem personagem assim. ele tá, né?
Se o personagem ele está correndo, né, ele está fugindo lá, uma pessoa quer matar o meu personagem, eu estou correndo desesperadamente lá na floresta e tal. Se eu não respiro junto com ele, Acabou. na hora que o cara realmente me alcança e pega lá a faca e... Não tem a emoção disso. Você entende? Não tem. Não Né? Então, funciona, né? Aí eu vou ver aqui e não funciona. Eu vou falar, caraca, que dublagem ruim, né? Pois é. Pois é. Então, assim, você tem que ter, né, essa experiência, você tem que ter esse contato com o real, se colocar no lugar de. A partir do momento que você se coloca no lugar de, você realmente consegue o sofrimento, a alegria e tal. Eu falo muito sobre descolamento também, né? Às vezes a gente assiste uma dublagem e aí, assim, começa junto, termina junto. Mas aí a meiuca tá estranha, né? Tem alguma coisa que não bate a dublagem. E é exatamente isso, o tom que o dublador, ele não acertou. De repente o personagem ele está mais eufórico com alguma notícia e o dublador está... Ah, tá. Perfeito. Perfeito. Tá. E o personagem está aqui. E aí por isso que tem esse descolamento. Esse que é o motivo da dublagem mal feita. Eu estava falando agora há pouco, até o Claudson está aqui falando, eu estava dando uma aula na Dublemix para a turma deles. E eu falei exatamente isso, sabe? Eu acho que aquela história, né, Ronaldo? Eu aprendo com vocês, gente. Não é qualquer um, não, entendeu? É esse povo aqui que me ensina. Porque, no final das contas, observando aulas de vocês e com os pacientes que vocês, no final das contas, são os professores, a gente troca muito, né? E é impressionante como a diferença toda se dá com toques como você deu, como a Mabel dá. Aquela coisa assim, gente, presta atenção na respiração desse cara. Presta atenção no formato da boca desse cara. Olha a emoção que ele está empregando ali. Olha o olhar, olha a sobrancelha como está. Quer dizer, são dicas que, no final das contas, quem está prestando atenção de fato, que está vivendo aquele mundo Matrix que a Bel fala, né? Aquele mundo Matrix. No final das contas, você consegue entender aquele personagem, viver aquilo. Agora, deve ser muito difícil você descolar dele depois, sabe? Deixar ele lá dentro. Como é que você faz isso? Exatamente. Exatamente. Né? Porque... E principalmente com a emoção, quando ela está fervendo. Né? Putz, olha... É muito louco. É muito louco. Eu conheço alguns profissionais que falam, não, eu não entro porque senão depois eu não saio. Mas essa coisa de mergulhar, eu conheço alguns que falam, inclusive em teatro mesmo, sabe? Falar, não entro, não mergulho, eu tenho a técnica para não entrar. E são bons atores também, né? Sim, Agora, sim. Eu acho incrível, eu acho que, enfim, esse mergulho que vocês dão, eu sou apaixonada, não tenho o que falar. A dublagem, ela é real, né? Assim, real. Quando eu falo também em vozerio, né? O vozerio é tudo que tem de fundo, né? Assim, você está no restaurante, aí tem o casal principal aqui conversando e tal, e tem a galera lá de fundo. Se você não se transporta para aquele lugar, né? Assim, você está naquele restaurante, aí, por exemplo, é um restaurante fino, né? Que tem um maître, tem um vinho tal, que não sei o quê. Você tem que ter conhecimento. Não dá para soltar o meu irmão ali dentro. Exatamente. Né? O chefe. Né? O meu irmão. Não tem como. O meu irmão. Né? Não tem como. Você tem não rola. Dublagem, você tem que ter realmente um conhecimento geral também. Sim, né? sim. E aí onde eu digo, assim, a dublagem, ela é até para quem não quer ser dublador, ela é boa. Maravilhoso. Não é puxando sardinha para o meu lado. Não, mas, assim, maravilhoso. Na realidade, por exemplo, como é uma ramificação da profissão de ator, né? Então, é uma especialização, né? É uma especialização. Então, assim, você quer fazer teatro, quer fazer televisão, quer fazer qualquer coisa. A dublagem, ela te dá ritmo. E ela te dá humildade também, sabe? Porque você fazer um trabalho que já está pronto. Você entende? Com certeza. Você tem esse entendimento, né? A questão social também da dublagem, ela está aí exatamente para as pessoas que não podem enxergar e tal, né? Então, e tantas outras que não sabem ler e tal, nesse Brasil afora aí,
Então, assim, ela tem um cunho Maravilhoso. social maravilhoso também. Então, assim, E, Ronaldo, você como ator estudar dublagem, você tem velocidade, você tem entendimento de cena, você tem compreensão da sua voz, do quanto a sua voz é elástica e tal. é. Então, dá para brincar bastante. Não, e eu acho que agora levantando a tua bola mesmo, porque você sabe que eu sou uma grande fã mesmo, eu acho que é muito bom ter os seus alunos, receber os seus alunos. E para quem está aqui, tem um monte de gente aqui que tá fazendo dublagem. Eu vou dizer, gente, tem que passar pelo pai Ronaldo. Ronaldo dá uns tapas na bunda e só deixa sair para trabalhar quem tá muito safo, exatamente para não É, passar por essas é isso aí. situações de perrengue dentro de estúdio, né, Ronaldo? É isso aí. Então A eu acho, Alessandra está assim, aqui, a Alessandra foi minha a aluna, também está aí Alessandra no mercado, foi. E né? tá E ótima no mercado. E é vários outros engraçado aí porque também. às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: não, o professor falou que eu tô pronto. Aí você fala, você já passou pelo Ronaldo? Vai lá antes de ir para o mercado. Ele vai te dizer se você está pronto. Quantas pessoas eu não mandei? Não é mais ou menos. Muita gente. Cara, assim, Quero mais é que vá. eu tenho essa postura, né? Assim, às vezes as pessoas elas ficam muito tempo comigo lá, e aí tem outras que ficam pouco tempo, vai lá e faz, e vai embora e tal. Sim, E aí, sim. assim, eu acho que é a responsabilidade minha, né? Fazer com que as pessoas tenham essa consciência de que elas ainda não estão bem. Tem uma galera que chega para mim e fala assim: ah, Ronaldo, estou tanto tempo aqui É. e, pô, eu queria tentar experimentar. Eu falei: você pode experimentar. As Não te ouvi. Volta, volta, volta. pessoas. Então, e quantas pessoas. Oh, voltou. Travou. Travou, travou. É. Oi, oi, oi. Fala, volta. Agora sim, agora voltou. Foi? Voltou. Quantas pessoas? Acabou, parou tudo. Quantas pessoas vão para outros lugares e tal? Ou quantas pessoas falam assim: ah, eu preciso ter essa experiência? É o que eu falo. Todas as pessoas, Luísa, sem exceção, todas as pessoas que eu disse, vá porque você está pronto, são pessoas que já estão no mercado, estão trabalhando, estão fazendo protagonistas, estão batalhando seu espaço, porque chegaram no estúdio, pediram uma oportunidade e foram abraçadas por essas pessoas, por esses diretores. Por quê? Porque sabe que tem um trabalho sério. Claro, claro. É, você não deixa fazer feio, né? Isso que é Não deixa o importante. aluno Você não deixa fazer feio. pagar mico mesmo, É isso. entendeu? Não deixo. Várias pessoas de outros lugares até foram Tá para mim de travando. vez em quando, ou fazem uma aula avulsa comigo e tal. Oi, oi. Voltou, voltou, voltou. Melhorou? Não, eu acho importante, porque no final você não deixa eles Fazem. pagarem mico. Mais do que isso, Ronaldo, você não deixa eles irem para o mercado e queimar o cartucho, né? Porque às vezes eles têm aquela chance de passar por aquele Exatamente. estúdio e aí às vezes é Aquela tão difícil, oportunidade. né? Não, e às vezes queima o cartucho Maravilhoso. não só com aquele professor, mas com aquele estúdio, Isso, entendeu? isso. Com aquele estúdio mesmo, porque às vezes você fala assim: ah, eu tô fazendo, pô, me dá uma oportunidade com o diretor tal. Aí o diretor não gostou de você e aí ele não Isso. deixa você fazer teste com outros diretores, ou até os Com outros mais diretores ninguém. perguntam, né? Falam: e aí, como é que foi fulano? Ah, fulano foi uma bosta e tudo e tal, então não É, vale a pena. E aí você já se queimou com dois, três diretores e tal, é isso. Não, entendeu? eu acho isso muito legal. O que você faz com os meninos, eu já tive gente lá no consultório falando assim: ai meu Deus, o Ronaldo já deu alta para um É monte de isso. gente, mandou ir pro mercado e eu ainda continuo lá. Eu falei: então fica até ele falar vai, senão você vai se ferrar. Eu acho muito legal isso. Isso é uma coisa. Você É. dá aula desde quando, Ronaldo? Cara, eu dou aula há quase 12 anos. Quase Nossa 12 anos. Senhora, que Na maravilha. realidade, eu comecei a dar aula com amigas queridas que davam aula e foram me chamando. Na realidade, eu não achava que eu tinha tino, didática para isso. Até porque antigamente tinha um preconceito muito grande. Né? Assim, tipo, fulano tá dando aula? Nossa, quem é fulano para dar aula? E que não sei o quê, que Até não sei o hoje tem, quê. amor. É, então era assim, né? E eu ficava naquela, falei: ih, vão falar mal de mim, vão meter malha em mim, Aham. que não sei o quê, papá. E aí eu comecei a Início de fazer isso, do carreira, né? tipo, Mabel me chamava para fazer. O Nando estava até falando aqui, né? Que no É, curso dela lá, eu fui
substituir a Mabel em alguns momentos. Carla Pompilho me chamava para fazer. Mariângela Cantu também. E aí eu fui fazendo aqui, fui fazendo ali, e tal e tal. E aí eu falei assim, acho que é bacana. E aí Mabel falou assim, Ronaldo, eu não vou dar mais aula na Cal. Não, Eu lembro minto. disso. Tem um outro horário na Cal Isso. que querem abrir e aí eu não Ela não posso e tinha tal. tempo. E eu quero indicar você, porque, pô, você tá já virando uma referência e tudo. E aí eu falei, pô, legal, vou começar. Aí comecei com a minha Isso deve turma. ter uns 5, 6 anos já, né? Não, tem Foi mais? bem Ah, tá. mais. Só na Não, eu lembro Cal. quando ela foi embora para São Paulo, que você pegou uma turma dela também, então. Eu já Faz tava. uns... Mas você já estava quando lá faz ela. tempo. Antes dela ir para São Paulo, eu já estava um tempo lá. Entendi, E entendi. aí e aí eu fiquei na Cal e comecei a dar aula em outros lugares, no ateliê Maravilhoso. artístico e tal, dando workshops. Aí comecei a viajar, fui para Brasília, fui para BH, fui para tudo quanto é lugar, para poder fazer esses cursos, Cara, né? maravilhoso. Então, aqui ó, Felipe está dizendo, fui aluno do Ronaldo na Cal, A Alessandra também, tá todo mundo aqui abusando. Alessandra. Tem até uma pessoa que perguntou o que que é ir para o mercado. O que é ir para o mercado? É você pedir, bater na porta, pedir uma oportunidade, né? Você faz um curso de dublagem e aí você está preparado para o mercado, né? Depende do aval do seu professor. E aí, a partir disso, você começa a batalhar. Tem gente que fala o tempo todo, Luísa, para mim assim, é difícil. Se não fosse difícil, não seria bom do jeito que é, né? E assim, eu costumo dizer o seguinte, tem muita gente que vive reclamando, né? Falando, porque é difícil, porque eu não consigo, porque eu fiz o curso tal e não consegui trabalho nenhum e tal. É, Bicho, é persistência, como tudo na vida, entendeu? E tem isso muito também, estudo. tem muita gente, exatamente, tem muita gente que não quer estudar. Então, É, assim, quer fazer um curso de 3, 5, 6 meses de dublagem e quer ser dublador. Não vai ser cara, dublador, querido. é isso. Cara, Entendeu? é isso. E o Não mimimi? vai. Assim, quando a pessoa fala É, assim, não, Luiz, eu não consigo fazer isso, mas você tentou? Não, eu ainda não fiz, mas pode deixar que eu vou. Escuta, se você não tentar, sim. você não vai conseguir. Simples assim, né? Eu acho que Pois é é. aquela história. Como é que você vai conseguir ser um dublador se você não faz curso de interpretação, não faz curso de dublagem, não. Enfim, Exatamente. né? E, Não tem, e, tem tem, isso. e é tão curioso, né? Porque Duda Espinosa está aí falando que é a geração do Ah, que delícia. imediatismo, É justamente. mesmo, Né? Duda. Mariana, persistência e estudo, Mariana é aluna minha também. Então, assim, tem que estudar, Tem que entendeu? estudar. As pessoas elas pensam que realmente a coisa é fácil. Eu faço É, vozes. Tem muita gente que me é, procura e fala isso, né? Eu faço vozes, ou imito a é. voz de fulano, não sei o quê. Não, você não imita a voz, né? Tem vários fãs de Guilherme Briggs, por exemplo. Sim. Né? E aí, maravilhoso, bacana, isso e aquilo, mas chega lá no curso meu e imita o Guilherme. Uhum, Imita o Alexandre Moreno. Eu uhum. falei, o que é isso? Não, porque. É. Não, joga isso fora. Isso aí é Guilherme Isso não é Briggs, não seu. é? Eu sou fã dele. Pois é, tô vendo que você é fã dele. Entendeu? Isso não lhe Então, pertence, amigo. é. É, Entendeu? Então, é isso. assim, tem que estudar. E quando eu falo que você tem que. Tutorial de internet, como ser um dublador famoso, eu vou procurar na internet. Né? Então, assim, você tem que batalhar. Se você, por exemplo, eu falo o tempo todo, eu tive um aluno na Cal, eu fiz um curso de férias na Cal, e Aham. aí o cara abriu a boca para falar a primeira frase, no final do exercício eu cheguei para ele e falei assim, você tem que cuidar da sua dicção. É ruim, bem ruim. Aí ele, tá, não sei o quê. Eu passei o curso de férias falando isso com ele. Aí ele Uhum. fez um curso comigo de iniciante na Cal e eu falando isso com ele. Foi para Tijuca, fez o curso avançado e eu falando isso com ele. Sobre a dicção A dele. dicção. Aham. E aí, assim, ele tinha até um bom entendimento, tinha uma boa interpretação, mas tinha uma dicção muito ruim. Ruim. Uhum. E aí eu falava, vai procurar a Luísa. Se não quiser procurar a Luísa, procura uma outra pessoa da sua Claro. confiança. Mas você tem que Vai. procurar um profissional para te ajudar. Claro. E aí chegou uma hora que ele falou assim, e aí, pô, você não vai me liberar, não sei o quê? Eu falei, não.
Porque eu jamais faria isso contigo, Claro. de você ir para um estúdio, pedir uma oportunidade, porque a primeira coisa que o cara vai falar para você, o diretor, a diretora, que você tem uma dicção ruim. E eu estou falando isso desde o primeiro dia que eu vi você. Uhum. Entendeu? Então, é muito louco. É igual teve um colega meu de teatro que fez curso com o Mabel, e aí falou assim, não, porque vocês todos, de professores de dublagem, falam que todos nós temos problemas de dicção. E por que não sei o quê? Porque eu faço teatro há anos e nunca tive problema de dicção, não sei o quê. Eu falei, peraí. Aí peguei um texto, mandei ele ler. Aí ele leu meio que catando cavaco lá e tal. Aí daqui a Tropeçando. pouco eu falei assim, leia rápido. Eu falei, tá. Você tem problema com TR, você tem problema com BR, e aí, não, eu falei, sabe o que acontece? Você quando faz teatro, tá? Você quando faz teatro, você tem o seu tempo de ator. É isso. Você sabe que naquela palavra você tem um problema ali. Então você vai dar uma pausa, uma micropausa, você vai se defender ali. Sim. Então, quando você faz dublagem, Dá tempo, né? o tempo do outro, ferrou. É o tempo do outro. Então o outro não vai saber que você tem problema com TR. Então quando você for dublar, você vai ter problema de dicção. Então você tem que trabalhar. Cara, Entendeu? perfeito. Então é louco, porque as pessoas elas acham que é só você fazer frasezinha. É Entendeu? verdade, é isso. Né? A vozinha, a frasezinha, enfim. E ficam no Entendeu? mimimi. No final das contas, não tem. Exatamente. É Né? coragem, né? É um ato de coragem de sair correndo atrás do que é o defeito. Se tá tudo bom, fica fácil, né? Exatamente. Eu tenho aluno que vive reclamando, falando assim, porque eu não tenho oportunidade, eu não sei o quê. Você saiu de casa? Não, porque eu fiz um cadastro. Fez um cadastro? E aí? Não, não vão te chamar, querido. Se você não se tirar a sua bunda do sofá, se você não bater de porta em porta, você vai receber uma porrada de não. Né? Então, assim, você vai bater lá na porta, vai receber não, mas você vai receber um sim. E com esse sim, você pode fazer 1000 coisas. Entendeu? Aí abriu Agora, a porta, né? são vários processos. Agora, você tem que querer muito. Dublagem é uma coisa que você tem que querer muito. Se você querer mais ou menos, entendeu? Aí não funciona. Aí não tem, não funciona, não vai rolar para você. Entendeu? Você tem que querer muito. E são várias as situações. Tem a questão do comportamento. Né? Às vezes, eu já tive alunos maravilhosos, mas têm um comportamento péssimo. E aí você chega no meio que é super fechado, né? São poucas pessoas, né? E aí, de repente, você faz um monte de merda. E aí você quer ser escalado? Entendeu? Não. Não, e é difícil, né? Eu sempre falo que é tão sutil a diferença entre ser persistente e ser chato, né? Realmente sutil. Então, e aí eu falo, quando perguntam pra mim qual é a diferença, eu falo, não sei, eu não sou dubladora. Eu sou fonoaudióloga, eu não sou dubladora. Então pergunta pra quem sabe. Quantas vezes? Nossa, é louco, caiu. né? Caiu, mas voltou. Caiu e Ah. voltou, amor. Não, tá parado. Vai voltar. Agora, eu acho que voltou. Já deu 50 minutos, não é? Cara, deu. Agora é que eu tô vendo, eu não tava vendo. Eu preciso te mandar embora. Preciso te mandar embora. Que antipático. Vou contar só a história, gente. Eu tive a oportunidade de ir para Nova York uma vez. Fui no Museu de Cera. E de lá mandei uma foto pro Ronaldo do lado do 007. Você lembra disso, Ronaldo? Eu lembro. Eu tive a oportunidade de tirar foto com o 007. Falei, amigo, mandei você daqui. Lembro de você até aqui. Maravilhoso. Cara, eu quero te agradecer muito por você estar aqui comigo. Você é uma pessoa maravilhosa, muito querida, um grande parceiro, uma pessoa que realmente é uma referência. E, enfim, eu só te agradecer por você estar aqui com a gente e falar essas coisas gostosas. Pena que uma hora vai tão rápido, né? É verdade. Agradeço imensamente aí pelo convite. É sempre um prazer falar sobre a arte da dublagem e falar com pessoas que a gente ama. Lindo. Querido, muito obrigada. Fica com Deus. Valeu. Se cuida. Obrigado a você. Valeu. E qualquer Beijo coisa, grande, estamos gente. aqui. Beijo, Obrigado gente. por vocês terem ficado aí. Beijo grande. Obrigada, amor. Fica com Deus, lindo. Tchau. Tchau, amor. Tchau.
Gente, ficou escuro na hora de ir embora. Olha que louco. Nando, vem dar tchau. Ronaldo Júlio, senhoras e senhores. É meu amigo, tá bom? Eu gosto dele. Amo demais. Exímio profissional da voz, da interpretação. Porque muita gente acha que dublar não é interpretar, né? Não, ele é maravilhoso. Mas aí, Super Ronaldo professor. deu uma aula na live pra gente, senhora. Eu tava aqui assim, ó. Não, ele é uma delícia. Não, grilo. Babando, Vou pingava dizer. aqui, ó. Ele é demais, Se Deus quiser, em breve, Ronaldo, farei mais aulas com você, porque, cara, as aulas são excepcionais. Ele é demais. Ele é uma aula sempre, gente. É isso. Conversar com ele é isso. Ele começa a falar e vai embora. Ele é uma delícia. Que falou tudo aí, ó. Ronaldo é foda. Ele é mesmo. Ele é uma aula. É mesmo. Delícia. Gente, obrigada por vocês terem vindo, viu? Gente, amanhã voltamos ao horário normal, 18h30. E amanhã estaremos com outro grande da dublagem, do teatro, da música, que é Rafael Rossato. Oh, delícia! Eu não sabia que era amanhã. Que delícia, bom saber. Rafael Rossato, exatamente. Grande dublador. Amanhã, 18h30, voltamos às 18h30. Amanhã é terça? Amanhã é terça. Então, amanhã é terça. Gente, desculpa o horário. horário. Era domingo, gente. Mas olha, você sabe que eu gostei desse negócio de 10 horas da noite, hein? Gostei. Não é ruim, não. Eu só não é, não. Aqui assim, ó. Eu também, Nando. Eu também. Não vai rolar, não, porque a gente... 5 horas da manhã, mas tudo bem. Tá tranquilo. Eu acordei às 7. O bichinho tava aqui, ele me acordava choramingando, cara. 5 horas da manhã pra comer. Já foi embora? Já foi hoje. Daqui a pouco você tem outro filhote aí, daqui a pouco. Toda manhã, gente, 18h30 da manhã, estamos aí com o Rafael Rossato. Hoje foi Ronaldo Júlio, senhoras e senhores. Um beijo. Beijo, meu amor. Fica com Deus. Tchau, gente. Até amanhã.